Oi pessoal, tudo bem? No final de abril, no dia 30, o presidente Lula ele emitiu um decreto que limita bastante os recursos de cada universidade federal até novembro. No caso, ele limita a que até 2/3 dos recursos de cada universidade federal vão chegar normalmente, vão ser emitidos normalmente para elas, né, a verba, e porém 1/3 vai ficar para depois de novembro, depois do final do ano. E em uma nota feita pela Academia Brasileira de Ciências e a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, ambas as entidades emitiram essa nota que fala muito bem disso e que denuncia isso, faz uma grande crítica a essa medida, trazendo os fatos de que as universidades federais, elas são responsáveis, muito responsáveis, pelo progresso da ciência, da pesquisa e da tecnologia no Brasil. Você limitar de um orçamento que já não é grande coisa, agora em 2/3 por meses, isso afeta demais o funcionamento das universidades federais, afeta demais as operações delas e, claro, a capacidade delas de continuar realizando pesquisa, de continuar financiando bolsas acadêmicas. E em um país que tanto se fala, né, sobre a necessidade de investir mais em educação, desde que nós somos crianças na escola, a gente ouve muito isso dos professores, né? E a gente vê mais e mais ataques do governo sobre os recursos que vão para a educação, sobre o orçamento, né? Sob essa desculpa de que, não, nós temos que cortar gastos. Tudo bem, é importante cortar gastos, realmente o Brasil está passando aí por um certo déficit, mas por que não você cortar gastos do judiciário, que recebe salários enormes, que recebe amplos benefícios, que traz um custo muito grande para um retorno bem menor do que é esperado, né? É um judiciário ineficiente pelo tamanho dele, pelo tanto de recursos que são investidos neles sem necessidade. Por que também não cortar, de repente, dos privilégios dos políticos, né? Que também recebem salários enormes, recebem diversas regalias, né? E eles têm aí essa capacidade de pegar parte do orçamento para transformar em emendas, e essas emendas eles enviam, sabe-se lá para Deus onde, para fazer o quê, né? Vai ali do interesse eleitoral de cada um dos políticos. E claro também, por que não entrar mais nas aposentadorias e pensões dos militares, né? Do cenário em que as filhas de militares, muitas vezes desses militares que já estão aposentados, recebem pensões enormes, sabe? É, são necessárias até certo ponto, tudo bem, mas não precisa ser tão grande. Elas afetam demais o orçamento brasileiro, o orçamento do governo federal. E esses gastos que são para uma minoria muito pequena mesmo da população, é uma minoria que pega muito do orçamento, sabe? A gente gasta demais com privilégios, com salários, com tudo isso. E que são desnecessários, vamos falar a real. Um desembargador precisa mesmo receber 60 mil por mês, sabe? Um juiz do STF precisa receber 40 mil, que seja. Os políticos precisam receber 50 mil, sabe? Todo mês. Precisam receber tantos benefícios, tantos, sabe? Não seria mais interessante se, sei lá, eu não reclamaria em nada se o trabalhador comum recebesse benefícios assim tão extraordinários quanto os políticos, juízes e tantos outros assim recebem, né? E, e a diferença é que os trabalhadores movem nossa economia. Essa galera aí, para não falar que não fazem nada, fazem, eles não fazem muito, né? Mas tudo bem. E a gente vê isso de um governo que se elegeu falando e defendendo sua posição na educação, que foi muito feita ali, de fato, nos 2 primeiros mandatos do Lula, né? Você teve a criação do ProUni, você teve uma reformulação ali das provas para se adequarem ao Enem, criação de institutos federais, criação de universidades federais, sabe? Tudo muito importante, concordo, apoio, né? Acho que foram medidas essenciais aí para o desenvolvimento da educação no país, né? Medidas positivas.
Mas a gente vem vendo que desde que agora o Lula voltou ao poder, iniciou o mandato em 23, só tem ataque, 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 corte, corte, corte na educação, sabe? Para mim é um verdadeiro golpe, sabe? Apunhalar pelas costas os professores, os alunos, que, no caso, os alunos universitários e professores que apoiaram muito ele, né, nas campanhas. Afinal, também o outro lado era a anti-educação, praticamente, né? Já tinha feito vários cortes antes. E aí você tinha essa esperança de que pudesse ter novos investimentos, né, com o novo governo, e não, você tem cortes absurdos, cortes às vezes que parece que estão tentando superar aqueles que foram feitos pelo próprio Bolsonaro, e a gente perde essa expectativa como país de melhorar um pouco o desenvolvimento, né, de progredir na ciência, progredir na pesquisa científica, né, e como é que a gente cresce como país como esse? Como é que a gente cresce? Como é que a gente tem uma perspectiva melhor de futuro quando o nosso próprio futuro está sendo atacado pelo governo que diz que defende a educação, que diz que defende a pesquisa, a tecnologia, que defende os professores, sabe? É um absurdo, é uma maluquice pensar nisso, mas é o que está acontecendo. Por isso eu deixo aqui meu total apoio a essas duas entidades que fizeram uma nota importante, que fazem essa crítica. De novo, é um total absurdo que um terço dos recursos das universidades federais, de cada uma das universidades federais, seja assim congelado, seja bloqueado para só ser liberado no final do ano, sabe? E aí até lá as universidades têm que se virar com o que já tem e que não é muito, né? Não é muito que sobrou. E para tentar ali continuar suas atividades, fazendo as pesquisas, continuar financiando as bolsas dos pesquisadores, dos cientistas, né? E continuar lutando aí num cenário que já é muito desanimador para quem quer seguir carreira de pesquisa, para quem quer seguir essa carreira científica, né? E algo que eu não ouvi muito, eu até vi alguns portais, até maiores, tipo UOL, Folha, comentando sobre essa nota e comentando sobre esse corte que está acontecendo, né? Porque é na prática um corte, ainda que por alguns meses, mas é. Mas parece que não foi tão noticiado, assim, não é uma daquelas coisas de primeira página. E, pelo menos na minha visão, você praticamente ceifar a educação, você ceifar aquilo que é o futuro do país é algo muito grave, é algo muito importante de ser comentado, de ser mais dito. Então, compartilhe esse vídeo com todas as pessoas que você conhecer e fale mais disso que está acontecendo. Seja você apoiador do governo ou não, reconheça que isso é um ataque que a gente precisa se posicionar contra, a gente precisa falar sobre isso para, quem sabe, de repente colocar um pouco de pressão no governo e revogar esse decreto, mudar um pouco a sua postura, né? Porque o que a gente vem vendo nos últimos anos, desde a eleição, desde o Bolsonaro, claro, mas também desde a eleição que deveria ter mudado um pouco mais, que é a do Lula, é a continuação de cortes, é a continuação desse ataque contínuo à educação, às universidades federais, né? E a perspectiva é daqui para pior, né? Mas bem, e você? O que você pensa sobre isso? O que você pensa sobre o que eu trouxe aqui, sobre esse assunto? Deixa aí embaixo nos comentários a sua opinião. Compartilhe ela comigo, compartilhe ela com outras pessoas que virem esse vídeo. E independente de qual seja a sua posição sobre o assunto, independente da opinião que tenha formado, ou se de repente você nem formou sua opinião, compartilhe aí. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar um like aí embaixo. E se gostou do conteúdo que eu faço aqui, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho aí do lado do botão de inscrever-se para não perder nenhum dos meus próximos vídeos. Por hoje é isso, pessoal, e até mais.